Você vai ouvir agora uma pregação completa do Spurgeon, aquele que é chamado de Príncipe dos Pregadores. Bem-vindo ao canal, meu nome é Lucian Correia e eu sou a voz que vai narrar essa pregação para você. Essa pregação foi tirada do livro Milagres e Parábolas do Nosso Senhor, 173 pregações de Charles Spurgeon. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de inscrever no canal para não perder outros vídeos iguais a esse. Se inscreve aí para não perder, hein? E me acompanhe também no Instagram, posto muita coisa bacana lá também. Agora, sem mais delongas, vamos à pregação e que Deus te abençoe e fale com você. Um sermão evangelístico para visitantes. Texto em Marcos 10:49. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Estes cultos abertos, como a maioria de vocês já deve ter percebido, têm a intenção de ser puramente evangelístico. Um grande número de crentes que se encontra aqui, muitos dos quais bem edificados na fé, gostaria certamente de ouvir uma discussão sobre doutrina, a interpretação de uma ilustração bíblica ou um comentário quanto a uma simbologia apocalíptica sendo desvendada. Mas de fato não posso atender vocês esta noite. Sinto algo assim como Lutero ao pregar para uma assembleia diversificada. Tanto quanto me consta, ele disse em tal ocasião algumas palavras como estas: vejo aqui na igreja o Dr. Justus Jonas, Melanchthon e outros sábios doutores. Se eu pregar para a edificação deles, o que será dos demais? Portanto, com sua permissão, vou me esquecer que o Dr. Jonas e outros estão aqui e pregar para o povo. Assim também farei eu nesta hora, pedindo àqueles que se encontrem em avançado estágio de vida espiritual que se unam em oração à minha, a fim de que, mantendo-se essas coisas contínua ascensão, possa a palavra do Evangelho vir a ser abençoada aos não convertidos. Tantos de vocês, caros amigos, têm estado por tantos anos ouvindo a proclamação do Evangelho nas fronteiras, não exatamente, mas quase na terra de Emanuel, que sinto de forma muito intensa que esta noite deveria ser o momento de sua decisão pelo Salvador. Que vocês não devam permanecer por mais tempo como ouvintes apenas, mas sim que se tornem sem demora crentes e em seguida praticantes da palavra. Há pessoas na Inglaterra que se podem dar o luxo de viajar de cidade em cidade em carruagem puxada por 4 cavalos sem levar ninguém, tão somente para o seu próprio deleite. Eu não posso ou não estou disposto a fazer algo desse tipo. Se não puder ter minha carruagem lotada de passageiros com destino ao céu, não gostaria que ela saísse a caminho imediatamente e preferiria ter minhas parelhas aguardando no estábulo. Temos de levar almas para o céu. É de cima o nosso chamado e o nosso tempo precioso demais para ser desperdiçado em mera pretensão de fazer o bem. Não podemos brincar de pregar. Pregamos para a eternidade. Não podemos sentir-nos satisfeitos em fazer sermões simplesmente, seja para multidões insensíveis ou para um público mais atento. Quaisquer que sejam os sorrisos que nos possam saudar ao começarmos e os cumprimentos que nos possam ser bem-vindos ao terminarmos, não estaremos contentes, a menos que Jesus opere a salvação por nosso intermédio. Nosso desejo é que a graça de Deus seja exaltada e os pecadores sejam salvos. Costumava-se fazer pouco do tabernáculo em Moorfields e do outro na Tottenham Court Road, chamando-os de armadilhas de almas do Sr. Whitefield. Um apelido excelente para um local de adoração, e que assim também possa ser este. Deve ser uma armadilha de almas. Na verdade, ficaremos até desapontados se não houver algumas almas capturadas em nossa armadilha esta noite. Ficarei realmente com meu coração pesado se Deus não abençoar sua palavra e não torná-la tão forte a ponto de alguns de vocês realmente se aproximarem dele mediante a proclamação do Evangelho e ingressarem na vida eterna. Antes de começar a abordar o texto bíblico em foco, permitam-me que lhes descreva o plano de salvação. A maioria de vocês já o conhece,
Mas quem me dera pudesse alcançar milhares dos que vivem em Londres e que não o conhecem. Pessoas que jamais entraram em uma casa de oração, nem jamais deram atenção à mensagem do Evangelho. Nosso coração anseia por essas pessoas, mas o que mais poderíamos fazer para chamá-las? Parecem em deliberada ignorância. Graças a Deus, no entanto, por muitas delas estarem aqui esta noite e podemos aproveitar essa oportunidade para proclamar o plano da graça. Embora, portanto, muitos o conheçam, permitam-me falar novamente a vocês. Rompemos nossa paz com Deus pelo pecado, pela iniquidade, pela violação da lei de Deus. Estamos assim perdidos, pois a Deus cabe punir o pecado. Não seria possível que ele devesse ser justo governante do universo e permitisse ao pecado sair impune. A punição do pecado não é, no entanto, um propósito arbitrário da ira de Deus. É inevitável no universo existir sofrimento onde exista o mal. Tal transgressão deverá, pois, em princípio, receber sua recompensa, se não nesta vida, pelo menos na outra que sucede a esta. A questão é: mas podemos ser perdoados? Poderão nossas iniquidades ser destruídas de forma consistente com a justiça divina? Este não é um problema difícil que nos compete resolver. O caminho de Deus para a paz está indicado em sua própria revelação. Por meio de sua palavra infalível que se encontra nas Sagradas Escrituras, Deus nos revela quais os meios e dispositivos pelos quais os pecadores podem ser perdoados e tornados virtuosos perante Ele. Como, em vez de serem afastados de sua presença em sua hora derradeira, podem ser aceitos e até levados a habitar a sua mão direita. Deus nos revela que, considerando que o primeiro pecado que nos arruinou foi praticado por um homem, Adão, ou seja, que pela transgressão de só um homem todos nós caímos, foi possível a ele, em coerência com a sua própria justiça, ordenar que outro homem viesse, no qual poderíamos nos erguer e ser restaurados. Esse outro homem veio, o segundo homem é do céu. 1 Coríntios 15, 47, explica Paulo. A tarefa de nos erguer, no entanto, seria mais difícil que a de condenar. Um homem comum como nós nos arruinou, mas um homem comum como nós jamais nos poderia redimir e resgatar. Deste modo, o próprio Deus em pessoa, o eterno e bendito Deus, revestiu-se da natureza do homem, nasceu de mulher em uma manjedoura, em Belém, viveu na terra uma vida de humildade e autonegação, tomando por fim os pecados de todo homem como um grande fardo sobre si mesmo. Assim como o mitológico gigante Atlas carregou o mundo em suas costas, Deus, em seu Filho, Jesus Cristo, tomou todo o pecado e toda a culpa humanos para si e o suportou em seu próprio corpo na cruz. Jesus foi crucificado como nosso substituto único de todos, para o resgate e salvação de todos os que nele creem. Eis porque, ao pregarmos a salvação que nos oferece, afirmamos: aquele que nele crê não será condenado. Aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. João 3:36. Se alguém chega pela primeira vez a uma cidade desconhecida, pode ser que se confunda quanto ao caminho de volta para sair, não conseguindo encontrá-lo tão facilmente. Por isso é importante e útil que o viajante procure sempre conhecer as principais vias da cidade que visita pela primeira vez. Em Roma, por exemplo, viemos a conhecer o sentido do curso, e assim, conhecendo a disposição dessa via principal, podemos traçar nossas idas e vindas pela cidade. A via principal do Evangelho é a da substituição.
Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. A principal via do Evangelho corre em sentido transversal. Siga-a e você conhecerá, antes mesmo que perceba, os prós e contras das outras grandes vias. É a grande avenida da cidade da graça. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3,13. Cristo tomou nosso lugar, sofreu para que não sofrêssemos, pois também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. Quem crê em Cristo está salvo da danação do poder do pecado e liberto da ira vindoura. Assuma esse fato em toda a sua extensão e jamais duvide disso, e você terá a chave do Evangelho. Qualquer um, eu afirmo, que entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, confiando inteiramente no sacrifício que Ele ofereceu e na morte que suportou, estará salvo. Não duvide. Deus deu sua palavra. Creia e se regozije. Quem crê nele não é julgado. João 3,18. Declarou ele mesmo, afirmando que, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. João 3,14. A confiança pura, simples e total no Senhor Jesus Cristo traz imediata e completa salvação à alma que confia. Essa é, portanto, a principal via da cidade. Como chegar lá é que é a questão. E honestamente desejo e devotamente espero ser um meio, se Deus assim me ajudar, de levar alguns dos aqui presentes até lá. Que o Espírito Santo mantenha o testemunho da verdade, usando-o com o poder de Deus para a salvação. Nosso texto diz: tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. Nosso primeiro ponto é que muitos dos que buscam Cristo avidamente querem receber dele encorajamento. Segundo, o melhor encorajamento para eles reside no fato de que Jesus os chama. Em terceiro lugar, ao receberem o encorajamento desse chamado, isso exigirá deles uma ação imediata. Levanta-te. Tem bom ânimo, levanta-te e Ele te chama. Número 1. Em primeiro lugar, então, muitas pessoas que buscam de fato e avidamente o Salvador querem receber dele encorajamento. Sei que há muitos aqui assim nesta noite. Você anseia por vida eterna. Deus colocou em você o desejo de se reconciliar com Ele, mas você tem necessidade de encorajamento, pois cultiva uma espécie de receio de que as coisas boas prometidas não sejam para você. Em parte devido à sua consciência, em parte à sua descrença, em parte a Satanás. Uniram-se os três para lançar sobre você essa névoa e você realmente acredita, então, que não pode ser salvo. Você talvez não aceite pôr as coisas nesses termos, mas tal é o teor dos seus pensamentos. Uma ideia um tanto obscura paira sobre você de que muitos do bom e santo povo serão salvos e até grandes transgressores serão salvos. O que você não crê é que você o possa ser. Ah, se eu pudesse destruir esse pensamento descrente. Existe salvação, misericórdia e perdão, e inteiramente gratuitos para toda a alma que os desejar. Tão gratuitos quanto o ar que você respira, quanto a água que jorra da fonte. E quem tem sede, que venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22:17. Você está se enganando com essa sua reflexão taciturna.
Você diz coisas amargas sobre si mesmo, mas veja, não é Deus quem está dizendo. Anime-se e ganhe esperança. Talvez, quem sabe, eu encontre essa noite a vida eterna. Talvez, quem sabe, eu possa sair hoje desta casa aliviado do fardo do meu pecado. Sim, seria um ótimo começo ter tal esperança, mas você pode, com confiança, ir muito mais além. Pode acontecer de você se sentir desencorajado por pensar que está buscando em vão. Você começou a orar há apenas alguns meses, meu jovem, e fico feliz de ouvir isso, mas ainda não obteve paz. Não desista de orar. Sei que está desestimulado, mas não canse de procurar. Eu mesmo, por muitos meses, me sentia ávido em buscar a Deus pelo caminho da oração. Achava que pela incessante oração encontraria perdão. Não entendia então o que está dito. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Então eu me pus a orar. Sou grato por nunca ter cessado de orar, apesar de frequentemente parecer que gastava minhas palavras e desperdiçava minhas lágrimas por nada. Não se deixe desencorajar. O cego não foi ouvido de imediato, apesar de suplicar avidamente. Ele teve de suplicar por sua visão várias vezes, aumentando a intensidade a cada súplica. Não seja levado ao desespero. Pode haver atrasos, mas nunca haverá objeção àquele que suplica com sinceridade. Sinta-se encorajado. Siga em frente, cara alma. Siga em frente e você há de encontrar paz e conforto. Talvez também você esteja abatido por haver muitos ao seu redor que o desencorajam. Dizem, por exemplo, que não há nada de essencial ou proveitoso na religião. Mas como podem saber, essa é uma obsessão estranha. Muitos indivíduos no mundo são considerados bons e honestos nos seus negócios e as pessoas os respeitam voluntariamente, confiando em suas afirmativas sobre qualquer produto ou serviço que estejam oferecendo. Todavia, se assumem e declaram estar conscientes de uma nova vida interior, que constataram que Deus é real e espiritual, que tem agora o Espírito Santo habitando neles e comungam com Deus. Quando um grande número de pessoas diz justamente o contrário, ou seja, que isso não é verdade, são chamados imediatamente de mentirosos. Mas por que isso não poderia ser verdade? Qual a base para serem desacreditados? Tão somente porque as pessoas que o negam alegam simplesmente que jamais viram pessoalmente tal coisa e nunca a sentiram. Evidentemente que, se em meio a uma comunidade de cegos, alguns poucos dele tivessem ganhado visão, comecem a falar sobre a beleza, as cores, a luz do sol, todos os demais cegos diriam: não é verdade. Por quê? Porque nós nunca vimos a beleza, nem as cores, nem a luz do sol. Isso prova que o que os outros dizem não é verdade? Apesar de tais cegos não possuírem a faculdade da visão, os outros a possuem. Se aqueles homens são considerados sérios e honestos em seus negócios, têm todo o direito de serem dignos de crédito também nesse assunto. Nós, porém, declaramos categoricamente haver algo real e verdadeiro na religião cristã. Não se trata de um credo apenas, é a própria vida. Os que são restaurados em Cristo pertencem a uma nova criação. Pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5:17, com novas faculdades e novos poderes, tendo ingressado em um mundo novo. Não acredite, portanto, naqueles que afirmam não haver nada de essencial na religião, pois nada sabem e deste modo nada são absolutamente testemunhas confiáveis. De nada podem dar prova senão somente do fato de que não conseguem penetrar em assuntos mais profundos. Sua atitude é a mesma de um homem que fosse levado a julgamento, acusado de crime a ele atribuído por 6 testemunhas, e alegasse poder levar ao tribunal 60.000 pessoas que não o viram fazendo aquilo. Da mesma forma, podemos convocar milhares de pessoas para dizer que não há vida espiritual porque elas nunca a sentiram. O que isso provaria? Só provaria que essas milhares de pessoas não têm o menor conhecimento
esclarecimento dessa questão. Todavia, se convocarmos poucos, mesmo bem poucos, homens francos, sérios e honestos, em quem a maioria das pessoas confia por outros motivos para testemunharem a favor da fé cristã, quase todos, se não todos, estarão compelidos a aceitar o testemunho deles. Na verdade, há algo real na fé em Jesus. Há uma paz maior que a maior inimaginável. Pelo perdão do pecado, há um novo nascimento, pois nós o sentimos. Há uma nova vida, pois a desfrutamos. Há uma alegria que ultrapassa os estreitos limites da terra. Há um alívio no coração comparável ao alívio dos abençoados no céu, que pode ser desfrutado aqui e agora. Milhares, milhões de nós podem testemunhar que é assim. Não se sinta desestimulado então, pois o que lhe afirmamos não é conto da carochinha, é a verdade nua e crua, que nós mesmos experimentamos e vivemos. Você que busca a vida eterna, não há que ser confundido pelos céticos. Somos homens de palavra e lhe asseguramos declarar o que experimentamos. Você irá ainda perceber que é também justamente o que Deus declara. Outra razão para você ainda não ter ganhado encorajamento é talvez por não conhecer todo o Evangelho. Boas notícias contadas só em parte podem soar como falsas ou até mesmo más notícias. Li que tempos atrás, quando as mensagens distantes eram ainda transmitidas pelo semáforo, chegou à Inglaterra uma mensagem aguardada que se reportava a dramática situação do Duque de Wellington à frente do exército inglês na Batalha de Waterloo. Somente parte dela pode ser lida e com dificuldade quando apareceu nos sinais luminosos distantes devido à forte cerração de neblina na costa da ilha naquele dia e causou verdadeiro pânico nos ingleses pelo que puderam ler. Sua leitura foi a seguinte: Wellington aceita a derrota. Todos ficaram arrasados, embora sem ter lido a mensagem toda. No entanto, assim que a neblina foi desaparecendo pouco a pouco e conforme o horizonte foi ficando claro, o semáforo pôde mostrar a informação completa. Wellington aceita derrota e rendição do exército inimigo francês. Algo como se vê exatamente oposto àquilo que havia feito os britânicos tremerem tanto. Assim, quando você ouve apenas parte do evangelho, ele pode até parecer condená-lo, mas basta conhecer todo o restante para comprovar quão encorajadoras são as suas mensagens. Eu o aconselharia a ser diligente em ouvir e conhecer todo o Evangelho, diligente em buscá-lo no livro sagrado que Deus nos deu, e ao conhecer sua mensagem plenamente, verá a fé vir a você por ouvir e compreender totalmente a palavra de Deus. Não dê maior atenção àqueles que só sabem pregar apenas uma parte do Evangelho, mas sim procure conhecer a mensagem completa do amor de Deus e logo, pelo ensinamento e pela compreensão dados pelo Espírito Santo, você irá perder seus receios. Veja também que alguns dos que buscam o Senhor sentem falta de conforto e encorajamento por se esquecerem de que Jesus Cristo está vivo. O Cristo da Igreja de Roma é quase sempre, se não sempre, apresentado em duas principais condições: ou como bebê nos braços da mãe, ou crucificado. Esse é o Cristo católico. O nosso Cristo, o verdadeiro, está vivo. Tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre ele. Romanos 6:9. Fui convocado a ir a Turim, na Itália, para com outros convidados ver a mortalha com a qual se diz o Salvador foi sepultado. Devo confessar que não tive fé suficiente para acreditar no sudário, nem curiosidade suficiente para examinar o suposto legendário tecido. Não daria um tostão sequer por ele, mesmo que fosse genuíno. Nosso Senhor deixou na terra sua mortalha e seu sepulcro e subiu ao céu
onde habita. Está tão vivo que o seu suspiro de êxtase em adoração o alcançará. Suas lágrimas o encontrarão e o desejo de seu coração o trará até você. Apenas o busque como Salvador vivo e amoroso. Creia nele como ressuscitado para sempre dos mortos, para nunca mais morrer. E o conforto e o encorajamento nele irão, sem dúvida, iluminar o seu espírito. Você também talvez tenha a ideia de que a conversão seja algo terrível. Uma jovem veio a mim outro dia após o culto para perguntar se eu falava sério quando declarei que quem crê em Jesus Cristo seria salvo ali mesmo e naquela hora. Sim, disse eu, e lhe dei a garantia disso nas Escrituras. Ora, disse ela, meu avô me disse que 6 meses depois de haver descoberto a religião, quase teve de ser internado em um manicômio. Ficou muito perturbado. Bem, respondi, isso às vezes pode acontecer, mas não foi tal perturbação que o salvou. Aquilo foi apenas a consciência dele e Satanás mantendo-o longe de Cristo. Ele foi salvo não pelo que passou, mas porque creu em Cristo. Continuei então a apresentar Cristo a ela como a única base de nossa esperança, em oposição a nossos sentimentos pessoais. Entendi, me disse ela, e me regozijei ao perceber a luz brilhante que surgiu em seu rosto, fagulha de luz divina que muitas vezes tenho reconhecido no semblante daqueles que creem em Jesus Cristo, quando a paz preenche até a borda a alma, iluminando a face com uma transfiguração quase imperceptível. É verdade, temos apenas de confiar em Cristo e está feito, mas alguns sentem medo. Certamente já devem ter ouvido falar na história do homem que, perdendo-se no caminho em uma noite muito escura e chegando ao que achava ser a beira de um grande precipício, escorregou e caiu, mas conseguiu se agarrar a tempo ao galho de uma velha árvore. Ali ficou pendurado, agarrando-se com toda a força possível àquele galho, até que, perdendo a resistência e entrando em estado de desespero, suas mãos não conseguiram mais segurar o galho. Caiu então, cerca de 30 centímetros ou pouco mais, em um solo de grama macia, logo abaixo onde permaneceu, passado o susto, além de ileso, bem seguro e feliz. Não havia precipício algum. Muitos aqui acreditam ser certa a destruição que os aguarda se confessarem e entregarem tudo nas mãos de Deus. Eis um temor inútil. Abandone suas crenças em tudo, menos em Cristo, e se deixe cair. Macio e gramado será o solo que o receberá. Jesus Cristo, por seu amor e pela eficácia do seu precioso sangue, lhe dará descanso e paz imediata. Lance-se agora. Caia já. Essa é a parte principal da fé. Desistir de qualquer outra esperança e simplesmente deixar-se cair em Cristo. Essa queda o levará à salvação. Número 2. Agora, em segundo lugar, o maior encorajamento que considero é aquele contido no próprio texto bíblico abordado. Ei-lo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Uma fala ótima para o cego, que soube logo assim que Jesus não o chamava para caçoar dele ou simplesmente dizer que seus olhos não poderiam ser abertos. Jesus não o chamava absolutamente para brincar com ele ou desapontá-lo. O chamado de Cristo é sincero, amoroso e honesto e garante a bênção àquele que o aceita. Há 2 chamados, amados amigos, mencionados nas Escrituras. O primeiro é o chamado geral do Evangelho e o outro é o chamado efetivo, o chamado pessoal por meio do qual o homem é salvo. O chamado geral e universal traz grande conforto e encorajamento a qualquer alma em sua busca por salvação. Pela palavra de Deus, você, querido ouvinte, até mesmo você é chamado a vir a Cristo. Como sabemos disso? Porque Jesus ordenou a seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
Marcos 16:15. Você é uma criatura, não é? Então está incluso nessa ordem. O evangelho tem de ser pregado a você. Além disso, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. Você é um pecador? Admite isso? Pois bem, de acordo com o texto, a palavra de fé deve ser endereçada a você. E você sente um fardo sobre a sua alma? Então, amado, o chamado do Evangelho destina-se a você. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Sim, há muitos que estão sendo chamados assim também. Há ainda mais uma convocação que deve incluir você. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22:17. Deseja vir? Então, sem dúvida alguma, você está sendo chamado para vir a Cristo. Esse fato não deve encorajá-lo, pois, como já disse, Ele não o chama para fazer pouco de você ou sem a intenção de o abençoar. Ouça o chamado sincero, crie coragem e venha a Ele. Ninguém se sente incomodado em ir a algum lugar onde o convite é amplo e irrestrito. Alguém aqui já cruzou o desfiladeiro de São Bernardo, na Suíça? Se já, acredito que não tenha havido qualquer dificuldade para passar a noite no abrigo ali existente para isso. Ao ser atendido e lhes informarem que todos ali, ricos ou pobres, são bem-vindos e que quase todos, se não todos os viajantes se hospedam ali, você certamente se sentiu tranquilo. Visitei outro dia o St. Cross Hospital, próximo de Winchester, que alguns de vocês talvez conheçam. Lá dão um pedaço de pão a todos que batem à porta. Bati tão forte quanto pude. Por que não? Se dão pão a todos, porque eu não teria a minha parte? Assim, é claro, a portinhola se abriu e peguei meu pedaço de pão, bem como as pessoas que estavam comigo. É uma esmola dada até hoje a todos que chamarem. Nada fiz de humilde nem de especial. Aquilo foi tudo o que fiz, e recebi o pão como qualquer um que estivesse disposto a bater. Do mesmo modo, se o evangelho é para todas as criaturas, por que você fica pechinchando ou barganhando se quer o pão da vida? Por que precisa ficar criando questões e mais questões, se tão somente o que precisa fazer é pegar o pão que Jesus gratuitamente lhe oferece? Não use de escapatórias contra si mesmo, tal como não faria em questões materiais. Se uma propriedade lhe for dada por herança, é evidente que você não irá contratar um advogado para criar problemas ou inventar objeções ao testamento, não é mesmo? Por que então criar dificuldades para sua própria salvação, em vez de alegremente aceitar o que a infinita misericórdia divina tão graciosamente provê para todos aqueles que, com coração quebrantado e alma desejosa, estão prontos a agarrar o que Deus, o sempre generoso Deus, está pronto a oferecer? O convite é bem amplo e isso deve ser destacado. Ninguém jamais foi recusado. Há uma instituição de caridade famosa em Londres que traz em seu frontispício a inscrição: nenhum menino desamparado será jamais recusado aqui. Assim também poderíamos colocar na frente da grande casa de misericórdia de Cristo os dizeres: nenhuma alma desamparada será jamais recusada aqui. Posso até imaginar dois garotos de rua parados na calçada em frente à citada instituição do Dr. Barnardo, um dizendo ao outro: será que nós podemos entrar aqui?
Claro, responde o outro, acho que podemos. Somos desamparados, não somos? Olhe as minhas roupas, estão em farrapos. Eu não tenho nem um tostão, nem pai, nem mãe. Durmo debaixo da ponte. Sou um menino desamparado, não há dúvida. Mas posso imaginar também o outro, cheio de orgulho, dizendo: eu não sou desamparado. Consigo me sustentar. Tenho quase meia libra no bolso. Este garoto não quer e acha que não tem motivo para querer ser recebido no abrigo, pois acredita que não está desamparado. Mas o outro, que está faminto, com as roupas rasgadas, sem lar, com certeza será bem-vindo. Ao ler na placa: nenhum menino desamparado será jamais recusado aqui, ele conclui: há esperança para mim então. Ó alma desamparada, Jesus Cristo jamais recusa alguém como você. Todavia, se você tiver qualquer medida de mérito de si mesmo, se acredita que pode ser salvo por suas boas obras, não se enquadra propriamente na categoria de desamparado. Não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Se pelo contrário você for destituído de toda jactância, se foi levado à falência no plano do mérito pessoal, se chegou à pobreza absoluta quanto a qualquer esperança em si mesmo, então, como nenhuma alma desamparada jamais foi rejeitada e jamais será por Jesus, venha imediatamente para Ele. Tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. Eu disse, queridos amigos, que havia ainda outro chamado, o chamado efetivo. É o chamado que o Espírito Santo dirige ao indivíduo e que quando chega não há como resistir a ele, ou caso se resista a ele por algum tempo, por fim se é vencido, de modo que o ser humano se vê obrigado a atender. Ó Espírito Santo, faz esse teu chamado esta noite. A 2 irmãos pescadores, Simão e André, Jesus chamou: sigam-me. Eles largaram suas redes e seguiam. Mateus estava sentado na coletoria de impostos, com sua pena de escrever atrás da orelha e seu livro de registros diante de si, quando Jesus, passando, convocou: segue-me. Mateus se pôs de pé e o seguiu de imediato. Outro coletor de impostos teve de escalar uma árvore, pois sendo de baixa estatura não conseguia ver por sobre as cabeças da multidão aglomerada Jesus, que passava ali pelo caminho. Quando olhou para baixo, viu por entre os galhos folhosos o mestre passando próximo àquela árvore, o qual, avistando-o, o chamou: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em sua casa. Lucas 19:5. Zaqueu desceu rápido. Como poderia evitar? O Espírito de Deus havia feito seu chamado efetivo, e logo depois Cristo estava na casa daquele homem que daria prova abundante de desejar uma mudança real em seu coração. Que o Espírito Eterno haja de modo semelhante com alguns dos aqui presentes, para que aceitem o chamado e sigam Jesus. Esse chamado, venha como vier, lança uma doce suavidade sobre a alma. O homem não consegue externar seu sentimento, mas se vê bastante diferente do que antes. Os nervos de aço do seu pescoço se suavizam, a fria pedra contida em seu peito se faz tenra, em carne. Ele escuta o evangelho que outrora desprezou. Ouvindo-o, medita, e é de fato muito importante fazer o homem pensar em si mesmo, em Deus, na eternidade, no céu, no inferno e no Redentor. À medida que pensa, vê a vida sob uma luz diferente, percebe que tem pecado, muito mais do que jamais imaginou, e ao constatar seu pecado, lamenta. Quase chega a desejar não ter nascido, por haver transgredido tanto como transgrediu. Seu coração se comove sob a força da lei de Deus. Deixa de lado o orgulho e confessa estar cheio de impureza, iniquidade e erros. Junto com esse arrependimento, contudo, irrompe uma pequena esperança. Percebe que há salvação, que vale a pena recebê-la, e se pergunta: por que não?
Vem então a fé, reconhece que Jesus é o Filho de Deus e diz para si mesmo: se Ele é, e creio que é, Deus pode salvar até mesmo a mim. Crê e confia, e confiando, a escuridão que o envolvia começa a desaparecer. O homem obtém um pouco de luz, e mais um pouco, até que por fim proclama: eu creio que Jesus morreu por mim. Descanso minha alma em suas mãos traspassadas na cruz. Estou perdoado de meus pecados, salvo para sempre. Este, o homem que foi chamado pelo bendito Espírito de Deus. É, todavia, por muitas vezes estranho o modo pelo qual Deus chama alguns de nós. Vi isso acontecer uma vez aqui neste tabernáculo. Ao pregar, fiz uma observação que se encaixava perfeitamente em determinado caso de um homem naquela ocasião presente, como se até tivesse sido seu conhecido. A verdade é que Deus vinha certamente operando nesse homem e fez este seu servo atuar na mesma direção. O Senhor, com sua majestosa providência, abriu um túnel na montanha rochosa de indiferença do coração daquele homem, enquanto me fazia trabalhar do outro lado da montanha, guiando meus pensamentos para que eu pregasse o evangelho de maneira adequada, tal qual se abrem os túneis em montanhas, como foi realizado recentemente no extenso túnel ferroviário de Cenes, com uma equipe de operários perfurando por uma extremidade e a outra equipe pela extremidade oposta, encontrando-se as duas no coração da grande massa de rocha. No caso, quem sabe uma mãe piedosa, ou um pai, ou uma professora cristã, ou uma esposa, ou irmão, ou uma irmã, um amigo estivesse buscando com suas súplicas a ação perfuradora de Deus naquela montanha de ferro, ou talvez a doença, como uma broca de diamante, estivesse desgastando o interior do homem. E por fim, aqui neste local, a palavra do Senhor veio e alcançou seu objetivo, de modo que o túnel da alma se completou e o resultado foi a salvação eterna. Talvez palavras que a alguns dos presentes possam parecer aleatórias essa noite, podem não ter sido para outros ditas ao acaso, mas sim palavras diretas de Deus dirigidas à sua alma. Que Deus permita que assim seja e dele seja o louvor. Ó Espírito eterno, que assim seja. Número 3. Encerrarei agora com um terceiro tópico. O encorajamento que nos é dado pelo chamado deve nos levar à ação imediata. Tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. A exortação para a pessoa se levantar significa que deve tomar uma decisão imediata. Você, ao que parece, tem estado hesitante e instável, como os pratos de uma balança, indeciso entre o céu e o inferno. E aí? O que vai ser de você? Que o Espírito Santo chame para que seja sua salvação e vida eterna em Cristo. Não me entristeço por ver alguém ficar irritado comigo por ouvir meu sermão. Pelo contrário, a pior coisa que me pode acontecer é que vocês todos fiquem satisfeitos. Quando as pessoas ficam aborrecidas, elas começam a pensar sobre o que ouviram e pensando, sentem e sentindo, podem, quem sabe, se voltar para Deus. Apesar de sua ira, são capazes de voltar. Se o anzol estiver na boca do peixe, podemos pescá-lo. Vamos dar mais linha e o prenderemos. Deixemo-lo reagir. Nós os teremos o quanto antes. Nada melhor para alguns homens do que ter o antagonismo que sentem pelo evangelho atiçado por alguns instantes. A verdade chegou finalmente a eles. Está trabalhando neles. E antes do previsto, podemos confiar em que a obra bendita será completada e a alma estará salva. É esse o alvo. Levanta-te, diz o texto. Isto é, não deixe que seja apenas uma questão a mais. Será ou será que não? Mas decida esta noite
assim seja. Pela graça de Deus, eu serei um cristão. Pela graça de Deus, se há salvação, eu a terei. Não peço que tome essa decisão pelo simples motivo de fazer uma promessa que você cordialmente adotaria, descuidadamente esqueceria, mas peço que a graça de Deus o leve a dizer, com firmeza de coração, assim seja. Muitos de vocês vêm e vão, ouvem e ouvem sem nada obter, pois tudo sempre acaba no ouvir, nunca amadurecendo para uma decisão. Muitos de nossos ouvintes habituais continuam não sendo convertidos, enquanto muitos de nossos ouvintes ocasionais têm sido salvos. Pode-se amassar um pedaço de borracha de várias formas, que no final sempre se retorna à forma original. Há ouvintes do evangelho que são desse tipo, muito impressionáveis, mas rapidamente retornam aos seus velhos costumes e hábitos. Há também pessoas duras como uma rocha. Conheci algumas delas que se isolavam nos cantos, roendo as unhas e que nunca tiveram a intenção de crer no evangelho e, no entanto, com um golpe do martelo do mestre, seu duro coração se desfez. A armadura de resistência e a couraça de rebeldia partiram, e elas experimentaram a mais pura e sincera das conversões. É uma impressão feliz que leva à indecisão. Aqueles que mostram caráter maleável, do tipo borracha, aparentam saber o que estão fazendo, mas estão sempre persistindo no erro. Fingem que querem ir para o céu, mas há pouca esperança de que o alcancem a cidade dos benditos. As chances são as mais negativas. Têm perdido tanto tempo em prorrogar sua decisão que a indecisão se tornou crônica e os agrilhoou ao seu próprio pecado. Depois de muitas temporadas em que a folhagem verdejante da figueira não cumpriu a esperança de dar fruto, nosso desânimo para com eles é como se fora o arauto da desesperança. Há tão pouca probabilidade que se decidam por Deus e por seu Cristo que nem esperamos com tremor. Em vez disso, trememos em ter esperança. Antes não quisesse Deus assim. Queridos amigos, rogo para que atentem bem para esse texto. Tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama, levantar-se para algo além da decisão, levantar-se para uma resolução. Vocês todos conhecem a parábola de Jesus sobre a pobre mulher que não conseguia que um juiz lhe fizesse justiça. Ela foi ao juiz diversas vezes, mas ele não lhe dava atenção. No entanto, ela resolveu que ele teria de recebê-la. Apareceu no tribunal e, na primeira oportunidade, assim que o juiz surgiu, ela o deteve e disse: "Meu senhor." "Eu não lhe disse para não me incomodar, mas meu senhor," ela suplicou novamente. "Sente-se." Ele aqueceu em somente lhe ordenar. Ela se sentou, mas antes que a corte se reunisse, a mulher insistiu: "Não posso ter uma audiência?" Não posso atendê-la, minha senhora," suspira o juiz. O juiz sai do tribunal para ir para casa, e lá está ela, acorrendo à janela de sua carruagem, dizendo: "Quando o senhor há de ouvir meu caso? Meus pobres filhos estão famintos." Vai depois até a casa dele e bate na porta em hora inoportuna. "Quem é?" pergunta o juiz ao criado, que lhe informa: "É aquela pobre mulher, determinada, e na manhã seguinte já está no tribunal de novo." O juiz havia ordenado aos funcionários que não a deixassem entrar, mas ela consegue de algum modo, e a primeira coisa que o juiz ouve é sua penetrante voz: "Meu senhor, por favor, será possível me ouvir?" Por fim, ele não suporta mais, se cansa e diz: "Apesar de eu não temer a Deus, nem respeitar, nem dever favor a homem algum, só porque essa viúva me incomoda demais, eu a ouvirei e julgarei seu caso, para que não continue a me molestar."
embora nosso Deus, justo, não guarde semelhança com esse juiz injusto, a ação insistente e importuna da viúva que prevaleceu a despeito do constante desencorajamento por ela recebido deve exortá-lo à oração incessante. Dirija-se ao grande Deus com a mesma insistência que Cristo dá como exemplo e recomenda nessa parábola. Diga para si mesmo: não hei de perecer, só perecerei se não tiver salvação. Portanto, hei de tê-la, morrerei ao pé da cruz, se assim tiver de morrer, mas terei a salvação. Alguns anos atrás fui convidado a realizar uma palestra na prefeitura de Glasgow. Apareci na hora marcada para cumprir meu compromisso e o próprio prefeito de Glasgow me acompanhou ao salão da palestra, mas o porteiro, um policial, não nos deixou entrar, pois não tínhamos ingressos e suas ordens eram para não deixar ninguém entrar sem ingresso. Criou-se então uma situação estranha, inusitada, quase cômica. O prefeito insistia: mas a nós dois você precisa deixar entrar. Sabe quem somos? O policial respondeu que simplesmente não nos poderia deixar entrar, fôssemos quem fôssemos. Eu disse: mas este é o senhor prefeito. O prefeito, mas ele respondeu que não estava interessado em saber quem ele era. Não nos deixaria passar infringindo as regras. Tinha recebido ordens do inspetor para não deixar ninguém entrar e tinha certeza de que nenhum prefeito gostaria que lhe desobedecesse às ordens. O prefeito já estava impaciente, mas este é o senhor Spurgeon. Ele tem de apresentar a palestra. Não posso ajudar. Tenho ordens e não posso deixar ninguém entrar sem ingresso. O que acha que fizemos? Que nos conformamos em receber um não como resposta? De forma alguma. Estávamos decididos a entrar. Conversamos, discutimos, racionalizamos, mas ele, como bom policial que era, cumpriu seu dever e não aceitaria ordens de nós, contrária às que deveria obedecer. Por fim, condescendeu em permitir que mostrássemos as nossas credenciais ao seu chefe, o inspetor, e imediatamente entramos. Agora, se tivéssemos aceitado o seu não como resposta e tivéssemos ido embora, eu teria até hoje a reputação de ter deixado um bom número de pessoas decepcionado em Glasgow. Eu sabia que tinha o direito de entrar, estava decidido a entrar e entrei. Você deve fazer o mesmo, ainda que seu pecado o condene, que a lei o denuncie, que pseudo-funcionários de Deus se recusem a permitir que entrem e digam: você não pode entrar, nenhum pecador pode. Mesmo assim, insista em que você é uma criatura de Deus e um pecador, que o evangelho é enviado justamente a cada criatura que chama todo de pecador e que, portanto, você está determinado a entrar no banquete da graça. Não importa quem quer que se oponha. Creia firmemente em que você há de entrar, e tão certo quanto Deus é verdadeiro quanto a este compromisso e perseverança para com você, você há de entrar nesse banquete de amor, você há de herdar a vida eterna e se regozijará para sempre. Se você, meu caro amigo, chegou a essa decisão e resolução, há somente mais uma coisa a fazer: lance fora tudo o que impedir de encontrar a salvação. O pobre cego jogou fora sua capa. Portanto, se deseja ser salvo, deve resolver em sua alma, com a bênção do Espírito Santo, que cada pecado e cada hábito seu que o impeça de encontrar Cristo devam ser de imediato revogados. Não há prazer que valha o preço de sua alma. Nenhum pecado merece o favor da permanência, não importando qual seja. Deixe todos os velhos prazeres e velhos hábitos irem embora. Deixe que todos vão e se entregue inteiramente a Jesus Cristo. Como eu gostaria que essa noite muitos fossem levados a dizer: há salvação para mim mediante a fé. Creio que a palavra de Deus é verdadeira e assumo Cristo como meu. Doe-se
totalmente a Cristo, nada de meias medidas, hesitação e sobressaltos. Sabe o que fez Cortés quando chegou ao México na intenção de conquistá-lo? Os soldados que o acompanhavam eram poucos e desanimados. Os indígenas mexicanos eram muitos e a empreitada incerta. Os soldados teriam voltado para a Espanha, mas Cortés tomou consigo 2 de cada 3 homens escolhidos, voltou ao mar e destruiu seus navios. Agora, disse ele, conquistamos ou morremos, não podemos voltar. Destrua seus navios, livre-se de todo pensamento de retorno, abandone o pecado e o abomine. Que Deus o ajude a fazê-lo, pois este é o evangelho dele. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3:19. Renuncie ao pecado, creia em Jesus Cristo e deixe que os barcos de sua iniquidade sejam destruídos, afirmando seu compromisso de que não haverá mais volta ao pecado. Eu lhes disse o que deve ser feito, mas somente Deus pode levá-lo a fazê-lo. Podemos levar o cavalo até a água, mas não podemos fazê-lo beber. Podemos mostrar o plano de salvação aos homens, mas não podemos induzi-los a aceitar, salvo se, em resposta à oração, o Espírito Eterno se mover em sua alma. Ele se move sobre você agora. Temos certeza de que ele está pairando sobre alguns de vocês agora. Não resista. Entregue-se completamente a este chamado. Como o junco da fonte se encurva para a brisa que passa, curve-se ante o movimento do sempre abençoado Espírito de Deus. Que Ele o ajude a assim fazer. Em nome de Jesus. Amém. Finalizamos então essa mensagem. Quero saber o que Deus falou com você e o que você achou desse conteúdo. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueça também que deixei aqui o link para comprar o livro pela Amazon e não se esquece também de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens como essa. Deus abençoe e até a próxima.